dando continuidade ao nosso estudo, vendo questões de fórmula percentual, fórmula mínima molecular. Pessoa, quem não viu as questões, a resolução das questões anteriores, faça isso. Eu vou deixar o link dos comentários, aliás, na descrição. E vamos dar continuidade para a gente poder consolidar essa ideia desses cálculos. Bom, a questão 6, ela diz o seguinte: o esmalte dos dentes contém um mineral chamado hidroxopatita, cuja fórmula é essa daqui. Os ácidos presentes na boca, ao reagirem com o hidroxopatita, provocam um desgaste do esmalte, originando a cárie. Atualmente, com o objetivo de preservação contra a cárie, os dentifrícios apresentam em suas estruturas o fluoreto de cálcio. Esse é capaz de reagir com a hidroxopatita, produzindo a fluoroapatita, uma substância que adere ao esmalte do dente, dando mais resistência aos ácidos produzidos quando as bactérias presentes na boca metabolizam restos de alimento. Com base nas fórmulas mínimas das duas substâncias, pode-se afirmar que o percentual de composto de fósforo nos compostos é de aproximadamente. Então, aqui tem as opções e vamos ver como que a gente faz essa questão. Primeira coisa que a gente tem que ver é que eu tenho que calcular a massa molecular desses dois compostos para depois responder a pergunta que quer dizer, que está perguntando a porcentagem de fósforo em cada composto. Então, pegando a hidroxopatita, calcular a quantidade de hidroxopatita. Eu tenho aqui 5 cálcios vezes 40, que é a massa do cálcio, vai dar 200. Tenho 3, esse 3 está multiplicando aqui 3 fósforos vezes a massa do fósforo, que é 31. O oxigênio, eu tenho 12 oxigênios aqui, 4 vezes 3 dá 12, mais 1, 13, então vai ser 13 oxigênios vezes a massa dele, que é 16. E um hidrogênio vezes a massa dele, que é 1. Então, 1 grama por mol. Somando todo mundo, eu tenho um valor de 502 gramas por mol, certo? Então, calculei a massa molecular da hidroxapatita, vou fazer a mesma coisa para a fluoroapatita, né? Calculei utilizando as mesmas massas, calculando aqui. Depois eu vou somar, né, esses valores, né? Lembrando aqui, ó, por exemplo, 5 cálcios, 5 vezes 40, 3 fósforos, 3 vezes 31, que é a massa desse composto, 12 oxigênios vezes 16 e 1 flúor, que é 1 vezes 19. Então, somando todo mundo, eu vou ter 504, certo? Então, agora eu posso calcular a quantidade de percentual de fósforo em cada composto. Para a hidroxapatita, eu sei que 502 é a minha massa total. Dessa massa, 93 gramas são de fósforo, então seria o X que eu quero encontrar. Multiplicando aqui cruzado, né? 93 vezes 100 e 502 vezes X, eu vou encontrar um valor de 18,53. Para a fluoroapatita, eu vou fazer a mesma coisa, né, para saber a quantidade de fósforo ali. 504 gramas é 100%, 93 é X, então eu encontrei uma quantidade de 18,45. Então, para esse composto aqui, eu tenho uma quantidade de 18, né? E para o outro aqui, 18,63, e para o daqui, 18,45. Então, a resposta seria aproximada para os dois de 18,50, ok? Na questão 7, na Antártida, certos cientistas brasileiros estudam a ação dos gases do tipo clorofluorcarbono, CFC, sobre a camada de ozônio. Usando um balão de sonda, coletou uma amostra de ar do ar estratosférico, da qual isolou um desses gases. Na análise da composição isolada, detectou 31
58,4% de flúor e 58,7% de cloro. A partir desses dados, calcule a fórmula mínima do composto, quer se obter a fórmula mínima desse composto, né? A partir desses dados, conclui-se que a fórmula mínima do composto é. Então, o que a gente pode perceber de início? Que a gente não foi dada a porcentagem de carbono. Mas a gente pode encontrar porque a gente sabe que isso aqui tem que fechar em 100%. Então, se eu tenho a de flúor, eu tenho a de cloro, eu tenho como saber de carbono, só subtraindo de 100, né? Então, eu vou ter aí 9,9%. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para saber a fórmula mínima é fazer uma razão da porcentagem pela massa molecular de cada composto. Então, 9,9% que achou no carbono vai ser dividido pela massa molecular dele, que é 12. Então, isso aqui vai dar 0,8. Fazer a mesma coisa para o flúor, 31,4 dividido por 19 dá 1,65. E para o cloro, que é 58,7 dividido por 35,5 vai dar 1,65. Vou olhar para esses valores e vou escolher o menor valor, esse seria o menor valor, e vou fazer uma outra razão dividindo por esse valor. Então, para o carbono, 0,8 dividido por 0,8 dá 1. Para o flúor, 1,65 dividido por 0,8 dá 2. E para o cloro, 1,65 dividido por 0,8 também vai dar 2. Então, a fórmula mínima aqui, eu encontrei todos os valores inteiros, então a fórmula mínima desse composto vai ser essa daqui, ó. CF2Cl2. Então, a resposta seria a letra B. Então, a próxima questão. Usando um espectrômetro de massa, determinou-se a massa molar da vitamina C, que é de 176,12 gramas por mol. Sabe-se que a fórmula empírica ou mínima dessa substância é C3H4O3. Com base nessas informações, qual é a fórmula molecular da vitamina C? Então, tá aqui. Eu tenho a vitamina C, a fórmula mínima da vitamina C, C3H4O3, e eu vou calcular a massa molecular desse composto. Então, lá, para o carbono, 12 vezes 3, né? Tem 3 carbonos aqui. Para o hidrogênio, 1 vezes 4, tem 4 aqui, massa 1. E por oxigênio, 16 vezes 3, que é o 3 daqui, é o 16 vezes 3, certo? Então, vou somar esses valores aqui, somando isso aqui vai dar 88 gramas por mol. Essa daqui é a quantidade para a fórmula mínima, é a massa molecular da fórmula mínima. A gente sabe que a fórmula mínima vezes um valor de N dá a fórmula molecular, ou a massa molecular da fórmula mínima vezes N dá a massa molecular, tá? De posse dessa informação, eu vou utilizar os valores que eu tenho. Então, eu sei que 88 vezes N é igual a 176,12. E eu tenho como calcular aqui o número N, certo? Então, calculando aqui o número N, eu vou achar N igual a 2, passando 88 aqui, dividindo, eu vou achar esse valor. Então, utilizando aqui, vou pegar essa fórmula mínima e multiplicar por esse valor para achar a fórmula molecular do composto. Então, aqui, 2 vezes 3 dá 6, vezes 4 dá 8, vezes 3 dá 6 de novo. Então, essa daqui seria a fórmula molecular desse composto, certo?